Estados Unidos da América e China chegam ao acordo sobre o tarifaço, com redução das taxas por 90 dias. É quase um cessar-fogo, né, entre os dois países aí. Tarifas sobre as importações chinesas cairão de 145%. A gente comentou isso aqui, inclusive, uma das últimas lives que eu participei, o Trump tinha acabado de anunciar essa tarifa que chegava até 145%, né? Então cairão de 145% para 30%. Já as taxas da China sobre os produtos americanos serão reduzidas de 125% para 10%. Vamos dar uma olhadinha aí na notícia. Os Estados Unidos e a China concordaram em reduzir temporariamente as chamadas tarifas recíprocas entre os dois países durante 90 dias, aí enfim, é o que eu acabei de ler. E os representantes das duas potências se encontraram nesse fim de semana em Genebra, na Suíça, para discutir as taxas sobre importações e anunciaram o acordo conjunto na madrugada dessa segunda-feira. Pois é, foi uma coisa que a gente comentou aqui várias e várias vezes, né? As estratégias de negociação do Trump, coisa que ele fazia desde os primórdios da carreira dele, né? Que é quando você vai fechar um negócio, você começa de uma forma extremamente agressiva, você joga lá o que você quer lá no alto, e aí você vai abaixando. O que ele queria no final das contas, né? O Trump queria se beneficiar, né, nas relações econômicas entre Estados Unidos e China no final das contas, né? Queria parar de importar caro. O Trump quer naturalmente fortalecer a indústria nacional. E aí ele falou assim, bom, então eu vou entrar numa guerra tarifária com a China, né? Jogou lá 145%. Inicialmente, vocês viram, a China até trucou o Trump, né? Falou assim, vocês vão aumentar? Então a gente vai aumentar também. E começou a subir, né? Organizações econômicas internacionais começaram a se preocupar de ter algum tipo de crise econômica derivada disso, né? Falando, pô, o Trump ele tá brincando aqui com a economia mundial, como é que ele faz um negócio desse? E no final das contas, ele conseguiu o que ele queria, né? No final das contas, os Estados Unidos ainda vai taxar 30% e a China vai taxar somente 10%, né? É claro que o Trump, ele é uma figura muito polêmica, um cara que fala muita besteira, que desrespeita, né, muitas pessoas, tudo isso é verdade, né? Agora, não dá pra dizer que o cara não é um mestre de negócios, né? Um negociador nato. Tanto é que fez a fortuna dele assim, virou um bilionário dessa forma, e é interessante ver como ele aplica essa lógica também no governo dele, né? Essa lógica de businessman que ele sempre teve no governo Trump, né? Tá bem interessante que esse governo do Trump, ele tá ainda mais agressivo que o de 2016, né? O de 2016 nem foi um grande divisor de águas, muita gente atribui isso ao fato de que aquele deep state, né, aquele alto funcionalismo público não só o alto, mas enfim, aquela camada de funcionalismo público ainda era muito dominada pela esquerda, e é verdade, era mesmo, e o Trump não conseguiu fazer grandes diferenças. Aí rolou a pandemia do Covid-19, né? Foi um governo que acabou não tendo grandes conquistas, apesar de ter, sim, bons resultados econômicos na maior parte do tempo, tá? Então, assim, tá curioso de ver isso, né? Acho que agora ele tá conseguindo colocar em prática mais, né, as medidas que ele se propôs a fazer. Também ele demitiu muitas pessoas, né, desse funcionalismo. Ele tá tentando, desde o começo do governo dele, desmanchar esse tal desse deep state, né? E talvez seja por isso que ele esteja conseguindo fazer tantas coisas, né? Também, e de novo, eu sou um cara que eu não sou um mega fã do Trump, não acho ele demais nem nada disso, mas não dá pra gente discutir com resultados, né? Na semana passada também eu participei de uma live aqui, do Detalhe, no caso, né? E eu mostrei pra vocês que ele conseguiu reduzir consideravelmente os crimes violentos nos Estados Unidos. Acho que a estatística que eu tinha trazido era de assalto, roubo à mão armada, né? Que tinha caído, acho que 20%, comparando fevereiro desse ano com fevereiro do ano passado. Não chegava a 20%, mas era quase isso, uns 18%, 19%, né? Então, assim, ele tá conseguindo ter os resultados dele lá, né? Vamos ver no que vai dar. Certo, Ana? Certo. Ainda falando em coisas internacionais? Olha lá, direito internacional, o que tem aí? Putin propõe negociação direta com a Ucrânia e Zelensky exige cessar fogo antes de dialogar. Turquia se diz pronta para sediar o encontro e Trump pressiona líder ucraniano. Faça a reunião agora. O Trump tá sempre aí, de novo, né? Valete desse mês. Entrem aí, tá? Entrem aí.
o Trump sempre pressionando duramente o Zelensky, né? O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesse domingo que propôs retomar conversas diretas com a Ucrânia para encerrar o conflito entre os países, que já se estende por mais de 3 anos. Essa é uma coisa louca, né? Ô, Ana, quando começou essa treta aí, o que você achou que ia dar? Quando você viu que ia ter guerra, você falou assim, a Rússia vai ganhar rapidinho, né? Eu achei que a Rússia ia ganhar rapidinho. Vai durar 2 meses essa guerra. Eu acho que todo mundo achou isso, né? Ia ser uma guerra que não ia durar nada, mas de uma potência... Mas você acha que se não tivessem interferências externas, isso não teria acontecido? Não, evidentemente, com certeza, né? Se não tivesse interferência, se fosse só Rússia e Ucrânia mesmo, não duraria nada, né? Mas a Rússia teve uma ajuda absurda dos Estados Unidos nos últimos anos, agora tá tendo que contar com uma ajuda mais da Europa, né? A gente sabe que agora a Inglaterra começou a mandar mais armamento. A Ucrânia, né? A Inglaterra mandando pra Ucrânia. A Ucrânia teve ajuda. Eu falei Rússia. Tá, perdão. Então, assim, a Inglaterra começou a mandar mais armamento pra Ucrânia e tal, porque o Trump falou, olha... This is not our problem, né? Esse não é um problema nosso, vocês que se virem aí, Europa, o problema é de vocês, né? Eu não vou mais ficar aqui rasgando dinheiro com essa guerra. Ele falou isso muito durante a campanha e foi uma das primeiras coisas que ele cumpriu de promessa, né? Foi fazer uma reunião com o Zelensky e falar, olha, não vou mais ficar distribuindo grana e insumos e armamento pra vocês, né? Mas enfim, 3 anos, cara, que loucura. Realmente, mesmo levando em consideração que teria interferência de outros países, acho que ninguém imaginava que iria durar tanto tempo, né? Acho que os próprios russos não imaginavam isso, né? E é engraçado porque ela estourou mais ou menos pouco depois da pandemia, né? Foi logo depois. Na mesma época. É verdade. A iniciativa foi bem recebida pelo homólogo ucraniano, que exigiu um cessar-fogo. Volodymyr Zelensky classificou... não é bem um homólogo, né? Classificou a fala como um sinal positivo. Tá? Enquanto militares russos ainda avançam sobre o território vizinho, Putin indicou Istambul, na Turquia, como cenário para início de novas negociações. Abre aspas para o que o Putin falou. Estamos propondo que Kiev retome as negociações diretas sem quaisquer pré-condições, afirmou o líder do Kremlin em um comunicado televisionado. De novo falando do Trump, né? Assim, dizendo a mesma coisa, inclusive. Não dá pra discutir que o cara consegue resultados, né? Foi só o Trump assumir o poder, foi só ele fazer as reuniões com o Putin, com o Zelensky, e aí vocês podem falar, mas ele desrespeita o Zelensky, mas ele trata o Putin de uma forma que eu não gosto. Tudo bem, é verdade. Mas fato é que não se discutiu cessar fogo durante o governo Biden. O que é uma coisa engraçada, né? Geralmente os republicanos são vistos mais como os violentos e tudo mais, e muitas vezes foram, né? Se pegar o George Bush, foi um dos presidentes mais sanguinários da história dos Estados Unidos, mas o fato é que o democrata adora financiar uma guerra, adora invadir um país, né? Adora um conflito, e no final das contas, foi durante o governo Trump que está se discutindo em paz de novo. E se você voltar um pouco mais, no primeiro governo Trump, não teve nenhum conflito de ordem global, assim, né? Claro, você tinha aquelas tretas no Oriente Médio que sempre teve e tal, mas você não estava escalonando em conflitos no mundo, né? E agora o Trump voltou pro poder e essas tensões parecem estar abaixando. Agora, é claro que eventualmente o fim dessa guerra não vai terminar bem para a Ucrânia, né? A Ucrânia vai sim perder muito território. Né? Isso é inegável. O Putin já deixou bem claro que ele não vai parar enquanto ele não tiver o que ele quer, né? Que é uma boa parte do território ucraniano. Né? É claro que, no final das contas, ele queria a Ucrânia inteira. Né? Se perguntasse para ele, ele ia querer tudo. Ele não reconhece a legitimidade do povo ucraniano. O Putin não se conforma que quando os países se separaram lá com a dissolução da União Soviética, né? A Rússia perdeu o território da Ucrânia. Ele não enxerga aquilo como um povo diferente. Né? O que é uma tristeza, porque o próprio povo ucraniano não quer ser governado pelos russos, não se veem como os russos, odeiam os russos pelo que aconteceu, sobretudo na época do Holodomor, né, que foi aquela fome em massa causada por Stalin na Ucrânia, que utilizou a fome como uma arma, né, contra civis. Ele fazia aquilo de uma forma deliberada, ele usava a fome como uma ferramenta, uma estratégia ali de dominação daquele território, né? Então, mas enfim, no final das contas, acho muito, mas muito difícil que essa guerra acabe e a Ucrânia simplesmente não perca nenhum território, né? É o que vai acontecer. Vamos ver se tem mais alguma coisa nessa notícia aí embaixo. Tem a resposta do Zelensky, vamos ver. Já em seu perfil oficial no X, Zelensky escreveu que o mundo inteiro está aguardando por uma paz duradoura entre os países, mas que o primeiro passo é o cessar-fogo, com certeza. O presidente da Ucrânia afirmou que não há razão para mais mortes e espera que os russos confirmem uma pausa total, persistente e confiável a partir de amanhã, 12 de maio. Em resposta, o Putin respondeu de novo. O gabinete blá blá blá... o gabinete do presidente turco. Em resposta a Putin, perdão, vou voltar aqui. Em resposta a Putin, o gabinete do presidente turco afirmou que a cidade está pronta para sediar investigações que levariam a uma solução
permanente, um ponto de virada histórico em sua análise. Pois é, mais uma tentativa de cessar fogo aí. Abaixando um pouco mais, vocês vão ver que o Trump tá pressionando o Zelensky, né? Olha lá, outra autoridade a comentário, de novo, aquilo que a gente tava falando, né? Olha o que o Trump falou. Em sua rede social, publicou que esse é potencialmente um ótimo dia aos dois países. Pensem nas centenas de milhares de vidas que serão salvas quando esse banho de sangue sem fim chegar ao fim, tá? Então é isso, é o que nós falamos aqui. O Trump vai continuar a pressãozinha dele no Zelensky para aceitar os termos do Putin, né? O Trump, de novo, ele não é um cara que tá bonzinho, ele tá pressionando o Zelensky para fazer a vontade do Putin, né? E dar parte do território ali, abrir mão, né? Porque não tem mais o que ser feito.